Olá, alunos, professor Sérgio aqui. Então vamos continuar a nossa aula, nosso capítulo 7, Ideologias, Ilusões do Conhecimento. Outras concepções de ideologia. Existem outras concepções, professor? Existem sim. Quais são? Existem diversas outras concepções. O livro da Aranha Martins e vai destacar aqui, fazer uma contraposição ao conceito marxista de ideologia. O Marx e o Engels, eles trazem um conceito de ideologia negativo. O conceito de ideologia marxista, ele tem um sentido negativo, porque a ideologia dominante é sempre a ideologia da classe dominante. Então a ideologia é sempre algo ruim, é algo que a classe dominante vai utilizar para me controlar. Entendeu? Através das suas diversas, da inversão, do aparecer social, da abstração, da naturalização e etc. Da universalização de ideias da classe dominante. E isso vai ser uma forma de dominação, vai disseminar. O Marx vai dizer que é uma superestrutura, um conjunto de ideias que vai garantir a infraestrutura, a exploração do trabalho, etc. O Lenin vai propor um novo conceito também, dizendo que a classe trabalhadora, Lenin é um cara da Revolução Russa, 1917, vai propor que existe, não, a ideologia não é só algo ruim. Ideologia pode ser um conjunto de ideias da classe dominada também, do proletariado, dos trabalhadores, que querem mudar a situação, querem propor algo novo. Então não é só um conceito negativo, então ele dá um sentido positivo para a ideologia. Então a ideologia pode ter, em relação aos trabalhadores, tá? Ela pode ser um conjunto de ideias dos trabalhadores também, não precisa ser algo exclusivamente da classe dominante. Gramsci e a hegemonia. Gramsci foi um filósofo marxista, italiano, Antonio Gramsci, predominou seu pensamento no século XX, desenvolveu diversos conceitos marxistas, né, para propor uma nova sociedade, uma mudança na sociedade. Ele não nega a exploração do proletariado, mas ele propõe um novo conceito de ideologia. Na visão do Gramsci, contrapondo um pouco a ideologia no sentido marxista, a ideologia ela pode atuar de uma forma positiva para dando uma liga, ela serve meio como um cimento da estrutura social. Porque quando um grupo exerce a liderança intelectual capaz de unificar uma variedade de aliados, formando um bloco social de forças. Quando ela é incorporada ao senso comum, a ideologia estabelece o consenso, conferindo hegemonia à nova classe que passará a ser dominante. Então, o que é, de forma bem simples, a hegemonia? Hegemonia é a efetivação da ideologia. Então, quando uma classe consegue tomar o poder, na visão do Gramsci, existe a ideologia da classe dominante, existe a ideologia da classe dominada. Existem as duas ideologias. Como os intelectuais, pensadores disseminam ideologia na sociedade, elas vão sendo aceitas, incorporadas pelo senso comum. O discurso que vira dominante, o discurso mais aceito, é o discurso que vai dar legitimidade à classe que vai dominar. Logo, existe uma hegemonia. Então, a hegemonia é um processo político, é um projeto político e um processo de efetivação de uma classe ao poder. E esses conflitos entre burgueses e proletariados, né, eles são conflitos que vão estar no campo intelectual também. Como assim no campo intelectual? No campo do pensamento, artistas, escritores, filósofos, pesquisadores, etc. Então existem aqueles que trabalham e lutam em função da classe dominante, dos burgueses, que ele chama de intelectuais tradicionais. Existem aqueles que trabalham em função dos trabalhadores, do proletariado, que ele chama de intelectuais orgânicos. Qual é a proposta de Gramsci, então, em ideologia? Os trabalhadores têm a sua ideologia, que são representadas pelos intelectuais orgânicos. Eles vão compartilhar essa ideia e, com o passar do tempo, isso vai mudar a superestrutura, o conjunto de ideias da sociedade, e logo, ao haver uma mudança da sociedade, a classe trabalhadora vai poder ascender ao poder e garantir hegemonia, ou seja, garantir o seu poder e conseguir conquistar o Estado e, logo, o poder na sociedade e garantir a efetivação do seu projeto político. Hegemonia é o processo político defendido pela classe dominante, burguesia. A classe dominada, ela defende uma contra-hegemonia, porque a hegemonia é um projeto político da classe dominante. A classe dominada quer uma contra-hegemonia. Então, os conceitos básicos do Gramsci. Ideologia tem um sentido positivo, por causa que os trabalhadores podem ter uma ideologia também, qualquer classe trabalhadora pode ter, contraria o Marx, porque o Marx achava que só a classe dominante poderia ter uma ideologia, porque a ideologia dominante é da classe dominante. Então Gramsci contraria o Marx, discorda dele e fala, não, concorda nesse ponto um pouco com Lenin, fala, não, a classe dominante tem uma ideologia, mas a classe dominada também tem uma ideologia.
Os intelectuais, os pensadores que representam essas classes, têm os tradicionais, que representam as classes dominantes, e os orgânicos, que representam a classe dominada. Quando a classe dominante burguesia efetiva o seu projeto político, através da sua ideologia, ele é aceito e é uma classe hegemônica. Enquanto essa classe está ali no poder e burguesia, a classe dominada, trabalhadora, está propondo mudanças sociais. E essas mudanças que eles propõem são contra-hegemônicas, são contra o projeto burguês de sociedade, contra a ideologia dominante. Basicamente, essa é a proposta do Gramsci. Então, enquanto o Marx tinha uma proposta muito mais revolucionária, o Gramsci tem uma proposta muito mais cultural. Inclusive, é através do Gramsci, dos estudos do Gramsci, da teoria gramscista, que existe uma crítica a um tal de marxismo cultural dentro da escola, dentro da universidade, que é uma disseminação das ideias marxistas como verdades, meio que, basicamente, essa é a teoria, né? Os críticos do marxismo cultural dizem isso, que a teoria de Marx é defendida como verdade absoluta, o marxismo, né? As teorias que derivaram de Marx e Engels, vendida como verdade absoluta, e é isso que preenche o currículo dentro das universidades, e acaba formando uma ideologia de esquerda, vamos chamar assim, dentro das universidades. Essa é a proposta que os críticos fazem. O marxismo cultural. Esse marxismo cultural seria a proposta do Gramsci, entendeu? Não que ele propôs isso, mas os críticos dessa tal marxismo cultural, como uma tal de ideologia disseminada na educação, defendem isso. Só que na prática a gente vê cada vez um mundo mais capitalista. E então, se existe um marxismo cultural na prática, de fato onde ele está e qual a sua efetivação. Porque na prática a gente vê cada vez o mundo mais capitalista, o capitalismo financeiro crescendo cada vez mais. Então, na prática, não há, se há, ainda não teve resultados. Então, os marxistas criticam o marxismo cultural nesse ponto. Mas se houvesse marxismo cultural, haveria, por exemplo, um conjunto amplo, né, uma frente ampla de esquerda e revolucionária no país e no mundo inteiro. E não tem essa frente ampla de esquerda. Pelo contrário, nas últimas décadas a direita ascendeu, a direita mais conservadora ascendeu com uma força muito grande no mundo. E isso é um fenômeno político que, em prática, derruba a tese desse tal marxismo cultural. Então, só para explicar para vocês, se ouvirem falar disso, os críticos estão criticando o Gramsci, porque o Gramsci propõe, não por meio da revolução, mas por meio da mudança na superestrutura, ou seja, na mudança da ideologia, disseminando uma nova ideologia na sociedade, e lentamente a classe trabalhadora vai efetivando o seu projeto contra-hegemônico, e ele vai se tornar hegemônico ao longo do tempo. Habermas. O Habermas está preocupado com a ideologia e com a ciência. Afinal, ele é da escola de Frankfurt, é uma escola que surgiu ali no início do século XX, na cidade de Frankfurt, na Alemanha, num período entre guerras, né, e predominou até uma fase, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Depois da década de 50, ela é considerada a segunda fase. O Habermas, ele está no meio termo, mas ele faz mais parte da segunda fase da escola de Frankfurt. Ela não é uma escola porque ela tem um prédio chamado escola, é porque ela tem um pensamento de estudo, uma corrente de estudo chamada teoria crítica, que vai utilizar das bases do marxismo, vai reformular a teoria marxista, com influência de outros pensadores, como Weber. Destacam-se da escola de Frankfurt Adorno, Horkheimer, Marcuse, Walter Benjamin e outros. Habermas é um desses. O Habermas também é estudioso, vamos dizer assim, de Kant, estudioso de Weber, estudioso de Marx também. E ele propõe também uma concepção de ideologia. Ele não está tão preocupado em si com dar um conceito para a ideologia, e sim propor uma compreensão de ação e de razão no mundo. Então, como que a gente age? Qual é a forma de agir? E ele percebe, o Habermas, claro que influenciado por Adorno e Horkheimer, que desenvolveram um conceito de agir cognitivo e agir instrumental. O agir cognitivo, a razão cognitiva, é a capacidade intelectual do indivíduo. A razão instrumental é voltada para o mundo do trabalho, para a eficácia, para a ação em si. E aí ele defende o agir instrumental, então, voltado para a eficácia, o mundo do trabalho, resultados. O agir instrumental diz respeito ao mundo do trabalho, por meio dele aprendemos a desenvolver habilidades baseadas em regras, segundo um saber empírico. Visa objetivos orientados para o sucesso e eficácia da ação. Economia, o valor, o dinheiro, na política, o poder, na técnica, a eficácia, e assim por diante. Então, agir instrumental, voltado para o resultado.
O agir comunicativo refere-se ao mundo da vida. Percebe que o Habermas faz uma separação, né? O mundo do trabalho, um sistema, e o mundo da vida, que baseia-se nas regras de sociabilidade. Então, nesse âmbito, nesse sentido, as tarefas e habilidades repousam principalmente sobre regras morais de interação, valores de convivência humana. Então, a comunicação livre de dominação, as pessoas procuram chegar ao consenso, ao entendimento mútuo, expressando sentimentos, expectativas, concordância, discordância, visando o bem-estar de cada um. Trata-se de um modo como deveriam ser regidas as relações em esfera como família, comunidade, organizações artísticas, científicas, culturais, etc. E onde é que está o problema? O problema surge quando a racionalidade instrumental estende-se para os outros domínios da vida pessoal, nos quais deveria prevalecer a ação comunicativa. Em outras palavras, existe uma objetividade no lugar da subjetividade. O Habermas propõe uma ética subjetiva, intersubjetiva, através do diálogo, através do debate livre e da proposta de ideias, proposta e contraproposta, a gente vai chegar num consenso. Essa é a proposta do Habermas. Só porque na prática não é assim que funciona. Valores do campo do agir instrumental, voltados na eficácia, no resultado, o dinheiro, no poder, são tirados desse campo do agir instrumental e são levados para o agir comunicativo. Aí é onde vem a manipulação, aí vem onde surgem os instrumentos ideológicos. Olha aqui, a intromissão da ação instrumental em outros domínios da vida empobrece a subjetividade humana e as relações afetivas. Porque aquilo que era para ser subjetivo, sentimentos, valores de convivência, torna-se mecanizado, se torna instrumental. Com elas, as ações são avaliadas pela eficácia e não por serem justas ou injustas. Em outras palavras, os valores éticos e políticos são tratados do ponto de vista técnico, adequando-os aos fins propostos pelo sistema da vida. Aí é o conceito que o Habermas vai desenvolver, que é o conceito de sistema da vida. Existe o mundo da vida, o mundo do diálogo, da participação, da intersubjetividade, da democracia, do livre debate de ideias, livre expressão de ideias, proposta e contraproposta de ideias, tese e antitese, e existe o mundo da sistematização da vida, o sistema da vida, onde o agir instrumental está inserido, misturou tudo com o mundo da vida. As ações orientam-se pela competição, pelo individualismo, pela busca do rendimento. Desse modo, a ciência e a técnica transformam-se em instrumentos ideológicos. Então, perceba, aquilo que era para ser para o bem da humanidade, torna-se um instrumento de controle de poder. A ciência, que era para ser algo criado pelo ser humano, para melhorar a vida do ser humano, torna-se um instrumento ideológico. Por quê? Porque o agir instrumental está dominando, está sendo inserido dentro do agir comunicativo. Do ponto de vista político, significa que Habermas, a emancipação não mais depende da revolução, como propôs Marx, uma revolução para derrubar a classe dominante, mas do aperfeiçoamento dos instrumentos de participação dentro da sociedade, respeitando o Estado de Direito. Então ele propõe realmente uma democracia, um amplo debate de ideias para chegar ao consenso. Então, olha a diferença de como a ideologia os conceitos vão mudando ao longo do tempo. Marx, conceito negativo, classe dominante. Depois Lenin e Gramsci, um conceito negativo e positivo. Conservam o conceito de Marx e propõem um novo conceito, que é o positivo também. Os trabalhadores, a classe dominada também tem uma ideologia. E depois vem o Habermas e propõe, existe ideologia, fato. Concordo com o conceito de Marx, existe ideologia, mas não é a questão de classe dominada do dominante. É uma questão de agir instrumental e de agir comunicativo. Aquilo que era para ser comunicação está baseado na eficácia, no resultado, na instrumentalização. A própria ciência, que é focada no resultado, e isso acaba influenciando nas ações políticas, nas ações sociais, ações culturais, e a gente vira uma ciência e uma técnica ideológica. E aí impede a produção de conhecimento realmente científico. Porque a ideologia não é um óculos lá que impede que você enxergue a realidade como ela é, e isso prejudica o desenvolvimento do conhecimento da ciência. Por isso ela é uma ilusão do conhecimento. Por isso a proposta do título do capítulo é isso. Ela se torna uma ilusão de conhecimento aí, segundo Habermas. Como a gente viu no capítulo passado, o Paul Ricoeur,
e ele é um filósofo da hermenêutica, ele está preocupado com a interpretação de textos. Ele chama Marx, Nietzsche e Freud de mestres da suspeita, porque eles foram os primeiros a suspeitar das ilusões da consciência. E ele faz uma crítica à ideologia no sentido marxista. E ele fala que ele não quer assim, destruir o pensamento marxista, mas ele também não quer defendê-lo. Então não dá para segui-lo, também não dá para defendê-lo. Ele fica, vamos dizer assim, no muro, tenta buscar um ponto de neutralidade. Nesse sentido, criticou a noção marxista de ideologia como instrumento de dominação de uma classe sobre a outra, porque o homem da suspeita, o homem que duvida da consciência, duvida da capacidade de conhecer, duvida da própria razão, pensa estar isento da deformação ideológica e denuncia, como explica. Dei a citação do Ricoeur. Admite-se com muita facilidade que o homem da suspeita está isento da tara que ele denuncia, ou seja, como se o Marx estivesse longe da ideologia. Então a ideologia é o problema do outro, eu não tenho ideologia. Basicamente é isso que ele está dizendo. A ideologia é o pensar do meu adversário, é o pensamento do outro. Ele não sabe, eu, porém, sei. Ora, a questão é de saber se existe um ponto de vista sobre a ação que seja capaz de escapar à condição ideológica do conhecimento engajado na praxis, ou seja, na atividade prática, no cotidiano político. Ricoeur não nega a ideologia, mas faz sua crítica no contexto de uma interpretação historicamente situada, sem desmerecer o esforço para reinterpretar nossas heranças culturais, no sentido de reencontrar um grau de verdade ao qual nos é possível aspirar. Em outras palavras, o Marx falou que a ideologia é a ideologia da classe dominante, mas não há uma ideologia quando eu interpreto disso. Quando o Marx duvida das condições de consciência, quando ele critica a ideologia porque existe uma falsa representação da realidade, porque a realidade é mascarada pelos conflitos sociais, tudo isso ele não está escondendo que aquilo também é uma ideologia. É possível construir um conceito, uma interpretação da sociedade que não seja ideológica? E agora? Essa é a reflexão, ele tenta ficar mais neutro. A proposta do Ricoeur é essa. Existem vários outros autores para falar de ideologia, pessoal. A gente poderia usar, por exemplo, Louis Althusser. Pesquisem, dê um Google aí, Louis Althusser. É o maior estudioso da ideologia marxista. Ele critica a ideologia no ponto marxista e ele propõe um novo conceito de ideologia. Ele também faz uma junção da psicanálise com a ideologia, com o marxismo. Então há influências aí de Lacan e de outros autores. Vários outros pensadores modernos. Ninguém pode falar. O professor Leandro Carnal tem excelentes aulas sobre ideologia. O professor Paulo Freire também fala nos seus livros sobre ideologia. Mário Sérgio Cortella, filósofo brasileiro, também fala de ideologia. E aí você tem uma infinidade de autores que falam sobre a ideologia. Existem aqueles que defendem que a ideologia é algo exclusivamente da esquerda. Existem aqueles que defendem que a ideologia é algo exclusivamente da direita. Existem outros que dizem que o conservadorismo e o liberalismo não são ideologias. Existem outros que dizem que são. E agora? A gente não sabe, afinal, uma resposta exata. Mas é bom para concluir. Vimos que o discurso ideológico naturaliza, universaliza, é abstrato e lacunar, analisa a realidade de forma invertida, separa o pensar do agir. Cabe ao discurso não ideológico identificar as distorções e demonstrar como elas foram produzidas historicamente. Além disso, esse discurso visa restabelecer a relação entre ação e reflexão, a fim de não reduzi-las a verdades e procedimentos definitivos. Não dá para dizer que o que o Marx falou é verdade absoluta, o que o Gramsci propôs é verdade absoluta, o que o Ricoeur propôs é verdade absoluta. A verdade absoluta não dá. É preciso criticar, é preciso refletir, é preciso buscar, é preciso pesquisar. Se você aceita um autor, um pensador só como verdade absoluta, você está se alimentando de uma ideologia só. Então você precisa, existe a ciência por trás de todas essas concepções, mas é bom a gente, com recomendação de final de capítulo, a recomendação que eu tenho para vocês enquanto professor é: reflitam, duvidem. A dúvida, usar um método cartesiano, a dúvida é a única certeza, duvidem daquilo. Passa uma notícia na TV, duvidem. Só que aí o que é engraçado é que as pessoas duvidam, por exemplo, de uma notícia que a Globo transmite e acreditam numa fake news do WhatsApp, do tio Zé Beto que compartilhou no grupo do WhatsApp. Aí é uma contradição,
Porque você duvida da Globo, que é uma empresa de comunicação, que tem uma ciência da linguagem, da interpretação, né, por trás, a ciência da comunicação por trás, é um jornalismo, tem profissionais formados na área para tentar trazer o máximo de verdade possível. Existe uma ideologia por trás, inevitavelmente existe, mas você acredita num grupo de WhatsApp, numa mensagem que não tem fonte, não tem critério, nem sabe se aquele fato aconteceu. Então não adianta trocar um Deus por outro, não adianta trocar uma proposta ideológica por outra e continuar dogmático. A proposta é um pouco de ceticismo em tudo. Em toda ideologia, duvide. Não acredite cegamente na ideologia. Todas as ideologias são compreensões, são ideais de mundo. Esses ideais podem ser criados da cabeça de alguém e foi compartilhando para o outro e chegou numa corrente ideológica grande. Então é um exemplo. Então não adianta se acreditando em tudo. Também duvidar é importante. A busca pela verdade é o papel da filosofia. Então eu não estou aqui para doutrinar ninguém. Estou aqui para propor, duvidem. Duvidem da ideologia de esquerda, de centro, de direita, do conservadora, da liberal, de tudo que for. Você precisa estudar, duvidar, buscar, interpretar o mundo, reinterpretá-lo. Precisa desconstruir todo dia e se reconstruir novamente. Assim a gente pode ter uma vida melhor, mais crítica, mais livre e mais independente, mais autônoma. Não deixar ser dominado pelo agir instrumental dentro do mundo da vida, dentro da subjetividade humana. Então a gente fica por aqui. Eu recomendo a leitura desse texto, Ideologia Alemã. É um trecho, claro, um trechinho do livro do Marx, páginas 72 e 73. Um abraço, bons estudos. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários no Classroom.